Bom dia, Lu. Quase que eu pus uma musiquinha aqui de fundo, hein? Bom, vamos nessa. Vamos nessa. Bom dia, Luciana. Bom dia a todo mundo que me assiste. É um prazer estar com vocês. Eu queria dar as boas-vindas aqui em nome do Squad Mentores, nossa turma tão bacana de profissionais que a gente se juntou em maio para somar forças e trabalhar no mercado de formas diferentes, mentorias, pessoas físicas, empresas, pequenos negócios, startups, enfim, uma possibilidade de serviços e soluções bem bacana que a gente tem feito, e essas lives têm muito a ver com isso, né? Essas lives têm muito a ver com oferecer conteúdo, com oferecer um pouco do nosso conhecimento para vocês, oferecer um pouco do nosso conhecimento para quem tá ao nosso redor, né? Enfim, o Squad tem uma proposta de uma proximidade muito grande, e acho que essas lives que vem acontecendo primeiro com o Edson, depois com o Andrés, com a Silvia, comigo e com a Luciana na semana que vem, tem muito a ver com isso, né? Tem muito a ver com essa possibilidade da gente dar um suporte, dar uma assessoria para aquelas pessoas ou empresas que estão conosco. E hoje eu queria falar de marca, né? Afinal de contas é o meu negócio, afinal de contas é a minha grande experiência, são mais de 20 anos nessa praia, são mais de 20 anos nesse movimento. E falar de marcas, né? Falar de branding, falar de marcas no final das contas é a minha grande paixão, né? É o que me move, é o que me movimenta e é o que me traz dentro do Squad como, vamos dizer assim, especialista nessa área. E aí eu queria primeiro trazer uma pergunta para vocês, ou na verdade trazer um conceito. O que é marca, né? Se a gente para pensar, o que é marca? Marca tem muito a ver com o nosso dia a dia, marca tem muito a ver com o que a gente faz, com o que a gente interage, da forma como a gente interage. Se a gente parar para pensar, e aí voltar um pouquinho para a escola, voltar um pouquinho para a academia, tem uma definição que é legal, mas não é tão legal quanto a segunda. A primeira definição é muito conceitual, muito de livro, vamos dizer assim. Ela diz o seguinte, que é a definição da American Marketing Association, a Associação Americana de Marketing. A marca é um termo, é um símbolo, é um ícone, é uma expressão, é algo que te diferencia dos seus concorrentes, é algo que diferencia o seu produto, o seu serviço dos seus concorrentes, né? Para quê? Para torná-lo específico, para torná-lo como um registro seu, da sua empresa, né? Do seu negócio como um todo. Então essa é uma definição muito clássica, né? Que a gente aprende nos livros, que a gente aprende na faculdade e tal. E é uma definição tanto quanto fria, né? Um tanto quanto mais conceitual. Agora eu gosto bastante dessa frase que o Jeff Bezos coloca, né? Ele fala o seguinte:
Marca é o que dizem sobre você quando você sai da sala. Acho que isso é muito legal, né? E aí tem uma história muito viva por trás disso, tem uma história muito legal por trás disso, porque somos marcas ambulantes, né? Pessoas físicas, empresas, empreendedores, startups, não importa o tamanho, a gente é marca, né? A gente está numa reunião, quando a gente sai dessa reunião, não importa o nosso tamanho, o nosso peso corporativo, vamos dizer assim, quando a gente sai dessa reunião, a gente deixa um recado, a gente transmite um sinal, a gente transmite uma mensagem. Que mensagem foi essa, né? É o que diz Jeff Bezos, ninguém menos do que Jeff Bezos, né, que hoje tem sentado numa empresa que vale mais de $1 trilhão em ações de bolsa, só a sua marca vale bilhões, mas ele como negócio, o Amazon, está sentado em cima de uma empresa de capital aberto que vale mais de $1 trilhão, então é um colosso. Então acho que vale a pena respeitar um pouquinho do que ele fala. E é um pouco disso, né? A gente para pensar, a gente sempre está emitindo um sinal, a gente sempre está deixando um pouco da nossa personalidade. Então não existe negócio sem marca, não existe qualquer tipo de interação onde a gente não expresse um pouquinho dos nossos valores. Tem uma empresa que infelizmente ela sumiu, eu acompanhei de perto isso, chamada Brandless, uma empresa nos Estados Unidos, que criou um pouco esse movimento em 2017, se não me engano, uma mulher teve essa iniciativa de criar a Brandless, que era uma marca, que era uma empresa que vendia produtos de diversas naturezas, e-commerce, um produto com a venda 100% digital, se não me falha a memória, acho que era só digital, e ela criou um pouco essa ideia, não vou criar uma marca, não vou criar um conceito, não vou criar uma expressão, uma imagem, uma identidade visual específica, não, o nome era Brandless, né, como a gente pode ver aqui. E no fundo, tudo que ela estava criando era uma marca, tudo que ela estava criando era uma marca, só que de um outro jeito. Então, infelizmente eu acompanhei esse negócio, no ano passado foi descontinuado, eu acho que uma das razões de ter sido descontinuado foi justamente a falta dela ter fundamentado a sua marca, a falta dela ter, entre outras razões, né, a falta dela ter deixado de lado algumas questões importantes que são fundamentais para a gente quando a gente pensa em marca desde o começo, né, que é o seu posicionamento, a sua proposta de valor, a sua razão de ser, enfim, hoje fala-se muito de propósito, então vamos colocar o propósito aí também. No fundo ela tangenciava todos esses temas, mas ela acabava não trazendo isso à tona para a sua comunidade, para os seus públicos, diferentes públicos. E aí, enfim, no ano passado a Brandless deixou de existir. Mas, gente, não existe negócio sem marca. Se você vai numa reunião, a gente está emitindo o nosso sinal, seja você um empreendedor, um prestador de serviço, um autônomo, né? Você é a sua própria marca. Então, desde o começo é importante construir a sua própria marca. Não importa se você pretende crescer ou não, continuar sendo um autônomo, continuar sendo um prestador de serviço, do início ao fim da sua trajetória profissional. Sempre tem uma marca atrelada ao seu nome pessoal. Então, se você, é uma questão muito legal que a gente aprende no mercado, se você não diz quem você é, o mercado vai dizer quem você é. Então é melhor que você expresse os seus valores, é mais legal que você expresse quem você é, que você diga qual é a sua personalidade, qual é a sua razão de ser, e aí você vai construindo uma marca cada vez mais forte. Então vamos pensar, por exemplo, no próprio Squad, Mentores. A gente fundou o Squad em final de abril, maio mais ou menos, então a gente está falando aí de 3, 4 meses de operação. Nesse começo, naturalmente, o Squad se vale muito mais do expertise e da história dos seus 5 profissionais, né? Do Edson, da Lu, da Silvia, do Andrés, do Ricardo, entendeu? Quer dizer, os 5 profissionais emprestam a sua credibilidade, emprestam a sua história profissional, o seu histórico profissional para o Squad. Mas a partir do momento que o Squad está na rua, lançamos o site, as mentorias estão funcionando, enfim, a gente está se expondo aqui no Instagram e em outras plataformas, o Squad começa a criar uma história para contar, o Squad começa a criar uma personalidade. Então é fundamental que essa personalidade ela seja desenhada e ela seja trabalhada nos diferentes pontos de contato desde o começo. Por quê? Porque aí o Squad não vai mais ficar refém dos mentores especificamente, entendeu? Hoje ele está, de uma certa forma, mais vinculado aos mentores, mas daqui a um tempinho a ideia é que ele não fique vinculado aos mentores. O Squad é uma empresa, é um business que vai além
dos atuais 5 mentores. Então faz muito sentido a gente pensar na marca desde o começo, faz muito sentido a gente pensar na marca desde o embrião, né? Trabalhando a sua personalidade, trabalhando o seu posicionamento, porque se a gente não posicionar, o mercado nos posiciona, isso é muito, muito claro. Então, eu queria dividir com vocês 4 grandes razões, né? Enfim, já trouxe algumas ideias, já trouxe algumas questões aqui importantes, relevantes, mas de uma forma bem prática eu queria até abrir as minhas razões com uma que eu trouxe agora de surpresa, que é a seguinte. Eduardo Janetti, para quem não conhece, é um famoso economista no Brasil, um cara super bacana, super sensato, e ele diz o seguinte: vou até ler porque é uma frase grande, mas muito interessante. Vivemos sob um bombardeio cerrado de estímulos, cercados de sons, de rótulos, de slogans e imagens por todos os lados. Surfamos pelas telas e virtualidades do dia, como que situados por um pelotão de mensagens e apelos desconexos, clamando por estilhaços da nossa atenção. Ou seja, cada vez mais a gente é bombardeado, a gente está cercado de estímulos, de sons, de imagens, de lives, de webinars, de trabalho, enfim, seja por razões pessoais, seja por razões profissionais, a gente está sempre e cada vez mais cercados desses estímulos, como o Janetti fala, e cada uma dessas influências externas chama por nossa atenção. Então, se eu não tenho uma marca forte, se eu não tenho algo para dizer, se eu não tenho um posicionamento, se eu não tenho, na verdade, uma história para contar, muito provavelmente a nossa história vai ficar esquecida, porque ela nunca vai ser história para um público, enfim, que a gente tem interesse. Então, marca considerada é marca lembrada. Então, se a gente não faz a nossa parte, não é o consumidor, não é o nosso cliente, seja B2B, né, se o teu negócio é trabalhar com outras empresas, seja B2C, se o teu público final é o consumidor. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, porque a gente está cada vez mais nessa overdose de influências e sendo estimulado por uma série de razões e de questões. Mas eu deixaria aqui com vocês outras 3 grandes ideias. Quando você, desde o começo, diz quem é, você claramente constrói a sua imagem de uma forma mais pavimentada, de uma forma mais linear, né? Você vai balizando exatamente aquilo que você quer contar, você vai balizando exatamente aquilo que você quer expressar da sua marca. A sua marca começa a ser construída através ou a partir de pilares sólidos. Sua personalidade, seus estilos, sua cultura. Hoje a gente fala muito de cultura. Então a nossa marca tem uma cultura, o Squad tem uma cultura, a sua marca certamente tem uma cultura, seja uma cultura que você vive, né, se você é um autônomo, um profissional liberal, seja uma cultura que você expressa dentro do seu grupo de colaboradores. É fundamental. Acho que um segundo ponto que é muito importante também, e aí tem a ver de uma certa forma só com a definição da AMA, é que quando você constrói a sua marca, quando você define seus pilares, você acaba construindo em torno dela a diferenciação, os seus pontos de diferenciação. Por quê? Porque, infelizmente, né, no nosso mundo cada vez mais caótico, a gente nunca está sozinho na praia. A gente sempre tem um concorrente, ou vários concorrentes, né? O Squad tem concorrentes, o meu negócio tem um monte de concorrente. Então, se eu não construo a minha marca desde o começo, é difícil, muito mais difícil, de construir essa diferenciação que faz com que lá na frente, no momento de decisão, o teu cliente te escolha, por exemplo. O teu cliente prefira você em detrimento de outras empresas, por exemplo, ou de outros profissionais, caso você seja um autônomo, enfim, um profissional liberal. Então, construa diferenciação, e isso tem muito a ver com a marca, porque ela vai te dar aquela luz diferente, aquele brilho a mais que te salta aos olhos do teu cliente, do teu prospect. E um terceiro ponto tem muito a ver com o segundo, que é facilita a decisão do cliente, facilita a decisão do seu cliente ou do seu prospect. Então imagina, se você tem uma marca conhecida, se você começa a construir a sua marca, diz quem você é, para que você veio, o que você oferece, quais os seus serviços e os seus diferenciais, você começa a construir uma imagem no seu cliente, para o seu cliente. A partir do momento que ele escuta sobre você em depoimentos
no Instagram, no LinkedIn, enfim, depoimentos no teu site, eventualmente você coloque no Google, não importa. Mas a partir do momento que você começa a construir a sua história e essa história começa a reverberar nos diferentes pontos de contato, a sua marca passa a ser mais conhecida, ela passa a ter uma reputação. E isso ajuda bastante no momento de decisão. Ajuda bastante no momento de optar pelo caminho A ou pelo caminho B, ou seja, pelo fornecedor A ou pelo fornecedor B. Né? Entendi, poxa, eu vou ali, eu entendo que aquela marca ou aquela empresa que tem aqueles serviços, ela está bem avaliada, ela está bem ranqueada, as pessoas falam bem. Então é ali que eu vou apostar as minhas fichas, que muitas vezes são fichas que nos custaram muito, então eu vou apostar as minhas fichas naquele negócio ou naquele fornecedor, naquela marca. Eu vou fazer uma comparação bem over, assim, uma comparação bem além, mas acho que faz sentido. Quando a gente vai comprar um computador, pelo menos no passado acho que isso era um pouco mais forte, mas quando a gente ia comprar um computador, a gente olhava o selinho do Intel. Tem o famoso Intel Inside. Eu olhava o computador, nem me importava tanto assim qual era a marca, mas eu queria saber se o processador era da Intel. Porque isso já era uma chancela de segurança, aquela coisa, tem Intel, dá até uma descansada. Por quê? Porque Intel emprestava o seu valor de marca para aquele fabricante de computador. Às vezes o fabricante nem era assim tão conhecido, às vezes o fabricante nem era assim tão forte, mas ele tinha parceiros instalados naquela máquina que davam a ela um status ou davam a ela uma segurança maior na decisão de compra. Então, pessoal, para finalizar aqui, enfim, nosso primeiro bate-papo de marketing, para finalizar o nosso primeiro bate-papo aqui de comunicação, não existe negócio sem marca, não existe uma iniciativa que esteja exposta sem marca, entendeu? Se você não se posicionar, se você não contar quem você é, você deixa que o mercado tire suas próprias conclusões, e isso acaba sendo um risco, isso acaba sendo muitas vezes perigoso, porque o mercado pode tirar conclusões de uma forma que você não queira, ou por um caminho, ou por um traço de personalidade, um jeitão de uma forma informal, que você não deseja. Então, construa a sua marca desde o começo, pense quem você é, o que você quer transmitir, qual a sua mensagem principal, o seu conjunto de valores, a sua personalidade, e devagarzinho vai trabalhando isso no seu dia a dia, no teu site, a maneira como você explora o teu site visualmente, a maneira como você coloca as informações no seu site, por exemplo, a maneira como você interage no teu Instagram, ou no seu Facebook, ou no seu LinkedIn, enfim, caso você use essas diferentes plataformas, e cada vez mais a gente usa. Então, tudo que a gente faz está emitindo sinais sobre a nossa marca. Tudo que a gente posta, interage, ou até compartilha ou responde, emite sinais sobre a nossa marca. Então não tem essa, eu sou pequeno, eu estou começando, não preciso me preocupar com isso já. Na verdade precisa sim, porque quanto antes você começar, mais cedo você começa a construir a sua marca. Marca não se constrói da noite para o dia, marca não se constrói de uma forma tão rápida assim. Então é fundamental que a gente tenha essa construção desde o comecinho, porque um dia você vai ficar grande, seja como profissional autônomo, de novo, sendo um consultor independente, não importa, mas você é uma marca em pessoa. Então construa a sua marca desde o começo. Esse é o meu, vamos dizer assim, meu primeiro recado dessa live, nessa sequência de 5 que a gente tem feito para nos apresentar. Foi um grande prazer estar com vocês. Espero que a gente continue esse bate-papo em outras N oportunidades. A gente fica super à disposição, como squad aqui, falo pelos 5, a gente fica super à disposição de vocês. Então, prazer, uma ótima que dia hoje, terça-feira, uma ótima terça para todo mundo, um bom dia e boa construção de suas marcas. Precisando, a gente está por aqui, seja em marketing, seja em finanças com a Silvia, em RH, pessoas, gestão de pessoas com a Luciana, no jurídico com o André Storo, especialista nessa proposta desse advogado com a cabeça nova, muito legal, muito antenado, e nosso Edson, gestão e inovação, também é um cara fora da curva. Então, bacana. Foi um prazer. Em nome do SCAD, bom dia. Tchau, tchau.